Continuando na nossa pegada de falar sobre meios alternativos de viajar que talvez não tenham passado pela sua cabeça, no episódio de hoje a gente vai falar de mais um visto de férias-trabalho que é aberto para brasileiros. Se vocês voltarem no episódio número 28, nós falamos sobre o visto de férias-trabalho para a França, e agora a gente vai falar de um outro país que talvez os brasileiros não pensem muito em visitar ou em morar. Se o seu mochilão falasse sobre trabalhar e estudar na Nova Zelândia, o que ele diria? Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse, o seu podcast de viagens preferido, que tá aqui toda quinta-feira às 7 da manhã. Aqui quem tá falando é a Mari Teles, do Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram, @AndréiaLeonel_. Mas hoje a gente não tá sozinha. A gente trouxe aqui um convidado que vocês mesmos sugeriram lá no comentário do post do nosso Instagram, @Se Meu Mochilão Falasse. Por isso que a gente sempre fala para vocês interagirem lá no Instagram, porque a gente sempre está trazendo temas que vocês mesmos sugerem. Então, não esquece de deixar lá o seu feedback sobre esse episódio e sugerir outros temas que vocês tenham interesse para ouvir nessa quarentena. Bom, já que o assunto é Nova Zelândia, a gente veio trazer aqui um convidado, na verdade, um Instagram, que é um casal que sabe tudo sobre Nova Zelândia, que é o Rodrigo e a Eliane. Então, a gente vai deixar eles se apresentarem e também a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse visto de férias e trabalho na Nova Zelândia. Oi, gente, bom dia. E aí, galera? Como a Mari disse, nós somos a Leane e o Rodrigo do canal Mundo Trip. E, bom, vamos começar pelo começo a nossa apresentação, né? Nós decidimos sair do Brasil para viver uma experiência no exterior lá em 2014. Naquela época a gente não sabia muito bem ainda o que a gente queria fazer exatamente, mas a gente sabia que nós queríamos fugir da corrida dos ratos, que a gente queria parar de viver aquele script que nos ensinam que é a vida, né? Que é nasce, cresce, estuda, passa no vestibular, se forma, trabalha, casa, tem filhos, trabalha mais um pouco, se aposenta e depois, se der tempo, vai curtir a vida, né? E aí, para sair disso, a gente acabou optando por fazer o intercâmbio no Canadá na época. Durante 2 anos a gente planejou tudo, juntamos dinheiro, organizamos esse nosso intercâmbio para o Canadá, até que a gente aplicou para o visto de estudo e pá, nosso visto foi negado. Aí foi aquele choque, né? A gente ficou super frustrados e ficamos um tempo sem saber o que fazer. Resolvemos aplicar mais uma vez para esse visto canadense, mas também começamos a montar os planos B, plano C, que até então a gente não tinha, né? E foi aí que a gente conheceu a Nova Zelândia e nos aprofundamos nesse país super pequenininho que fica lá do outro lado do mundo, lá na Oceania, e acabamos nos apaixonando totalmente pela Nova Zelândia. E nessas pesquisas sobre a Nova Zelândia, a gente descobriu que uns 2 meses depois que o nosso visto do Canadá tinha sido negado, ia acontecer uma aplicação para um visto que na época a gente ficou encantado, que era o Working Holiday Visa da Nova Zelândia. Na época era o único visto de férias e trabalho que existia para brasileiros, e como já ia acontecer logo em seguida, a gente começou a pesquisar mais a fundo esse visto e mais a fundo a Nova Zelândia, e acabamos amando tanto a ideia de ir para Nova Zelândia com Working Holiday, que antes mesmo de nós recebermos a resposta do Canadá, né, a nova resposta da segunda aplicação, a gente já tinha decidido que a gente queria ir para Nova Zelândia de qualquer maneira, que o Canadá poderia vir depois da Nova Zelândia, mas que a gente queria muito viver essa experiência com Working Holiday Visa lá na Nova Zelândia. Daí, nesses 2 meses, a gente se preparou muito, organizamos tudo e acabamos conseguindo 2 das 300 vagas anuais para o Working Holiday Visa da Nova Zelândia. E no mês seguinte, a gente conseguiu o visto num mês e no mês seguinte a gente já estava na Nova Zelândia. E foi aí que começou a grande transformação nas nossas vidas, né? A gente, a princípio, ia para ficar 1 ano do visto, acabamos ficando 2 anos e pouco na Nova Zelândia e mudamos totalmente de carreira, nunca mais voltamos a ser quem nós éramos antes dessa experiência. Hoje nós somos nômades digitais, trabalhamos através da internet, ajudamos pessoas a realizarem os sonhos delas de sair do Brasil, de sair da caixa, de se reinventarem. E estamos mega felizes, assim, com tudo isso que aconteceu e com a vida que nós construímos para a gente hoje. O que vocês faziam antes de irem para Nova Zelândia? Eu era designer de interiores, nós morávamos em Salvador na época,
O Rodrigo trabalhava numa multinacional brasileira, Eu né? trabalhava com gestão, eu cursei administração de empresas e trabalhei com uma rede de lojas. Eu gerenciava o estado de Bahia e Minas Gerais para uma rede de móveis planejados, que era uma fábrica do Rio Grande do Sul. Então eu passava viajando, vivia dentro de avião para lá e para cá, porque eram muitas cidades para cobrir, ou dentro do carro também. Então a minha vida era muito de viagem. E é engraçado dizer porque a associação que eu tinha naquela época com o mundo das viagens era de algo extremamente cansativo, algo, sabe, estressante. Então eu pensava em viajar e já pensava assim, ih, cara, não vale a pena trabalhar com isso, não. Já estou trabalhando com isso e não sei se quero trazer isso para o meu estilo de vida. Mas até que inclusive teve uma viagem que eu fiz em 2014 para a Europa e fiz um mochilão de 30 dias, passei por 8 países, 9 cidades diferentes e voltei mais cansado ainda. Então eu voltei assim, nossa, não. A Aline chegou, eu voltei para o Brasil, a Aline chegou me dizendo assim, Rodrigo, vamos fazer uma volta ao mundo? Vamos viajar, vamos montar um blog, vamos viajar muito e tudo mais. Eu disse, mas nem... sabe, não, definitivamente não, porque cansa muito isso, não é muito para mim, mas as coisas foram evoluindo dali para frente, né, o cenário político do Brasil na época estava bem um caos, e a gente também começou a perceber aquela experiência da Europa, apesar de ter sido cansativa em termos de viagem, ela também foi uma baita de uma experiência de sair da bolha, né? De sair da caixinha e de pensar de uma maneira diferente. E aquela experiência me trouxe insights e percepções de que eu precisava mais daquilo. E aí que a gente começou, quem sabe se a gente for fazer um intercâmbio, não necessariamente viajar o mundo, mas vamos morar numa outra cidade, vamos para o Canadá, que aí foi o que a Helena estava dizendo, né? Vamos para o Canadá, vamos fazer um intercâmbio. E aí que começou essa descoberta, assim, até que a gente chegou na Nova Zelândia, descobriu o Working Holiday Visa. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Nosso Instagram é @omundotrip. @omundotrip. Bem fácil, joga lá que certamente tu vai nos encontrar. E no YouTube, se tu pesquisar por Mundo Trip, tu vai nos encontrar também. youtube.com/mundotrip. Só uma dúvida, vocês conseguiram a resposta do Canadá? Aquela, né, curiosa. No final das contas, a resposta para o Canadá foi negado mais uma vez, só que nesse momento que a segunda aplicação foi negada, a gente já estava mais feliz do que qualquer outra coisa, porque a gente já tinha conseguido, já tinha encontrado o Working Holiday Visa. Foi negado 2 vezes o nosso visto para o Canadá. Perdeu o Canadá. O Canadá que perdeu. Exatamente. Beleza, então vamos ao que interessa, né? Visto férias, trabalho, Nova Zelândia. Eu vou falar que eu tô tentando aplicar para esse visto tem 2 anos. Ele abre num dia específico, né? É todo ano e a gente vai falar mais como é que funciona essa parte. O negócio é complicado, gente. Mas o Rodrigo e a Eliane vão dar umas dicas aqui pra gente. Quem sabe ano que vem vai ser o meu ano. Mas o que eu queria perguntar para vocês, para a gente começar esse papo, é que, bom, a Nova Zelândia, né, ao contrário ali da maioria dos países da Europa, né, não é um destino, assim, que o brasileiro fala, né, nossa, é meu sonho conhecer a Nova Zelândia, né. Então a gente quer saber, assim, na opinião de vocês, por que morar na Nova Zelândia por 1 ano? Bom, tem uma lista de vantagens, eu diria, uma lista que a gente poderia ficar passando o resto do podcast, falando sobre ela, mas eu separei aqui alguns tópicos que eu diria que são os principais. A segurança, em primeiro lugar, é algo que chama muita atenção na Nova Zelândia, principalmente por nós brasileiros que estamos acostumados a ver notícias de tiroteio e de assalto. É o tipo de notícia que já nem dá mais tanto ibope no Brasil, é tão comum que ela é, infelizmente. Então, já na Nova Zelândia, quando tem algo do tipo, cara, é notícia no mundo todo, porque teve um assalto, teve um tiroteio. Assalto, eu nem diria, nas cidades grandes até existe, tá? Mas coisas como homicídio, coisas do tipo, são muito mais raras. Então, a segurança, cara, chama muita atenção na Nova Zelândia, ao ponto que os policiais na Nova Zelândia não usam nem arma de fogo, para vocês terem ideia, de tão seguro que é a situação de uma maneira geral no país inteiro. Então a segurança é uma coisa muito forte, qualidade de vida é outra, porque, cara, o estilo de vida neozelandês é um estilo de vida, assim, muito vou aproveitar a vida, sabe? Eles têm muito aquela coisa de
trabalho é trabalho, mas muito mais importante que o trabalho é a minha vida pessoal. Então, eles trabalham durante o dia ali, o horário comercial, mas, cara, na hora de ir para casa, é hora de ir para casa e não leva o trabalho para casa, não tem de hora extra e coisas do tipo. Então, essa cultura deles é muito interessante e a qualidade de vida, de uma maneira geral, assim, a estrutura é muito boa, a maneira como eles exploram a natureza, e não é aquela exploração, sabe, de extrair recursos, e sim de estar em contato com a natureza. Então, enfim, a qualidade de vida é extremamente boa. A mentalidade neozelandesa, né, como eu estava dizendo, é uma coisa que chama muita atenção. Inclusive, a Nova Zelândia está sempre no ranking assim, dos top 5 países mais seguros do mundo e países com melhor qualidade de vida do mundo também, né? E outra coisa que chama bastante atenção, principalmente por nós brasileiros que estamos sempre de olhos abertos para oportunidades no exterior, é a alta demanda pela mão de obra, né? Porque a gente viveu em várias cidades diferentes na Nova Zelândia e uma coisa que nos chamou muita atenção, cara, é que os neozelandeses, eles têm uma característica por serem muito... A idade média do neozelandês é muito alta. Então, a gente viveu em algumas cidades que a gente entrava no supermercado, por exemplo, e me chamava muita atenção porque eu ia caminhando assim nos corredores do supermercado. Sabe quando tu caminha naquele corredor aberto que tu vai enxergando vários corredores, né? Tu caminha naquele corredor paralelo que tu vai enxergando todos os outros na lateral. E aí eu ia procurando a Liane. E aí, tipo, a Liane, eu sei que ela tava com uma camiseta vermelha, sei lá, e eu ia procurando ela. E conforme eu ia caminhando, eu já nem procurava mais pela camiseta vermelha, eu procurava por uma cabeça com cor. Porque a cabeça do neozelandês, cara, era tudo cabecinha branca, porque era só gente velha naquela cidade. Engraçado dizer, porque realmente a idade média do neozelandês é muito alta, então isso é uma característica muito forte, que significa que eles precisam de mão de obra estrangeira. Porque, sim, eles não têm não tem gente suficiente na Nova Zelândia para suprir a demanda de mão de obra. Claro que estamos falando aqui, né, numa situação, num cenário normal, fora de pandemia e tudo mais. Hoje, nesse exato momento, a leitura de várias coisas que a gente vai, inclusive, comentar hoje aqui, tende a ser um pouquinho diferente. Mas num cenário normal, né, fora desse momento que estamos vivendo, a demanda por mão de obra é muito grande no país inteiro. Então, isso é outra coisa que chama muita atenção da Nova Zelândia com relação aos outros países. E, inclusive, essa demanda de mão de obra, ela não é só tipo, vem, trabalha por um tempo e volta. E sim a alta possibilidade de tu conseguir um sponsor, de tu conseguir um visto de trabalho permanente, que tu pode evoluir futuramente por uma imigração, enfim, tu imigrar para a Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia hoje, de todos os países que a gente pesquisou na época antes de sair do Brasil, a Nova Zelândia hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos países com a taxa vamos dizer assim, de possibilidades e de portas abertas para brasileiros, com tipos de vistos diferentes. Até ano passado era só a Nova Zelândia que tinha o Working Holiday Visa, agora já tem a França, tem a Alemanha também para brasileiros, né? Então, tem um leque de possibilidades que chama atenção para brasileiros irem passar um tempo na Nova Zelândia ou até mesmo ir de mala para lá. Outra coisa, só para complementar esse ponto também, que também é uma vantagem muito grande da Nova Zelândia, que a gente adorou, é o fato deles estimularem muito os mochileiros e os backpackers e as pessoas que gostam do estilo de viagem que nós particularmente somos apaixonados, que é viagens com camper van, que é quando tu compra uma vanzinha, compra um carro, mas de preferência uma van com mais espaço, e ao invés de tu andar com uma mochila nas costas, nesse caso é quase a mochila andando com a gente, né? Nosso carro passa a ser nossa mochila e tudo que a gente tem na vida passa a fazer parte daquele carro, estava dentro daquele carro. Então a gente morou assim na Nova Zelândia, viajou e morou em várias cidades por um ano, com uma camper van, a Sereninha, nossa van. Quem quiser ver mais sobre isso, a gente tem vídeos lá no nosso canal do YouTube, que a gente mostra um pouco sobre a nossa vida na época que a gente morava na van. Inclusive tem vários vídeos que a gente não postou na época, que a gente está postando agora, dessa época de viagem pela Nova Zelândia. Então, o país ele é muito estruturado para isso. Tem muitos campings gratuitos e pagos, enfim, para todos os bolsos, espalhados pelo país inteiro, tanto para quem quer fazer um acampamento com uma barraca, quanto para quem quer acampar com uma campervan, com um motorhome. Então, ele é muito estruturado, ele estimula muito essas viagens, assim, né? Inclusive o próprio Working Holiday Visa,
o maior propósito dele é justamente isso, é estimular com que as pessoas girem pelo país, né? Porque um dos critérios desse visto, do Working Holiday, é que tu não pode trabalhar por mais de 3 meses com a mesma empresa, né? Então, a intenção deles com isso é, cara, trabalha um pouco e muda, vai para outra cidade, explora o país, gira dentro do país, sabe? E o país é preparado para isso. Então, cara, a gente é apaixonado por Nova Zelândia. Somos simplesmente apaixonados. E agora vocês já têm um podcast inteiro gravado, nem precisa fazer o resto das perguntas. Eu queria falar também que, primeiro, lembrar as pessoas que o brasileiro não precisa de visto para ir para Nova Zelândia a turismo, né? É um visto que você aplica ali na fronteira. Eu já fui para Nova Zelândia, eu fui para lá Na verdade, precisa de uma pré-autorização agora. Desde outubro do ano passado, é preciso fazer uma aplicação antes de ir para Nova Zelândia. Mas aí precisa de entrevista, como se fosse nos Estados Unidos, não? Não, é como se fosse para a Austrália, é o NZTA que eles chamam. Tu faz a aplicação online ali, demonstra o que tu vai fazer na viagem, e aí eles te pré-autorizam a chegar na Nova Zelândia. Tu só consegue embarcar do Brasil para lá, ou do destino para lá, se tu já tiver essa pré-autorização. Sim, olha só, eu fui em fevereiro de 2017, não precisava disso, isso é novo. Isso, mas enfim, ainda assim, é bem tranquilo, né, para os brasileiros tirarem o visto de turismo para Nova Zelândia. E eu fui para Auckland e para Christchurch. Eu estava seguindo uma banda australiana que estava fazendo uma turnê por lá. Mas eu queria dizer assim que uma outra coisa que eu achei muito legal na Nova Zelândia, eu acho eles muito gente boa, um povo muito de boa com a vida, engraçado. Eles têm, os australianos até meio que zoam eles, porque eles são meio bobão, assim, e tal, mas, tipo, eles são muito de bem com a vida, sabe? Aquele povo, assim, não tem drama. Eu gostei muito dos neozelandeses que eu conheci em Auckland e em Christchurch. E também em Auckland tem uma cena musical muito foda, velho. Tipo, tem uma rua lá, King Street, que é só bar, com umas bandinhas tocando. Eu fiquei apaixonada por Auckland, particularmente. Eu sei que a gente não tem essa pergunta na nossa pauta, mas só para os ouvintes entenderem, vocês hoje são nômades digitais, saíram da Nova Zelândia, certo? Teve algum motivo especial por vocês terem saído de lá? Ou... Na verdade, o nosso objetivo era fazer o Working Holiday na Nova Zelândia e depois talvez voltar para o Brasil, para as nossas carreiras antigas. Até então nós imaginávamos voltar para elas, mas a gente se apaixonou pela Nova Zelândia, decidimos ficar lá mais um ano, então acabamos ficando mais tempo do que era o planejado, ficamos mais de 2 anos no total lá na Nova Zelândia. E depois desse tempo a gente chegou à conclusão que nós queríamos continuar viajando e queríamos mudar o nosso estilo de vida. Então, durante esse tempo, a gente já foi construindo a nossa carreira no nomadismo digital, construindo as nossas vidas através do trabalho com a internet. E chegou o momento que a gente queria se dedicar totalmente ao nomadismo, totalmente à nossa profissão online, aos nossos trabalhos online. E se a gente continuasse na Nova Zelândia, nós precisaríamos continuar trabalhando para empresas de lá para ter um visto, né? E aí já não condizia mais com o que a gente queria, com o nosso propósito. Por isso que nós saímos da Nova Zelândia para conhecer outros lugares e para a gente conseguir, para nós nos libertarmos, eu diria. Pela liberdade. Tá, show. Então, quais são os direitos e deveres que esse visto dá ao viajante? E se você pode trabalhar e estudar, quanto tempo? E se tem que mudar de empregador ou de cidade? Explica um pouquinho mais pra gente tudo que envolve esse visto, né? Bom, assim, basicamente a regra principal é que tu precisa ter entre 18 e 30 anos. Ser brasileiro e ter entre 18 e 30 anos, ter um passaporte para poder aplicar e não pode levar dependentes no mesmo visto. Tu pode ir com outra pessoa, mas essa pessoa vai ter que ter o seu próprio visto, seja de turista, seja um outro Working Holiday Visa, enfim, vai ter que ter o seu próprio visto, né? Só tirar uma dúvida até pessoal, mas acho que muita gente pode perguntar isso também. Pode aplicar com 30 anos, não pode? Aí você vai com 31 ou não? Pode aplicar até 30 anos. Se no momento da aplicação tu já tiver 30 anos, já tiver completado 30 anos, não tem problema. E tu pode sim chegar no país com 31. Uhul! É nóis, vai lá. Ano que vem, Andréia na Nova Zelândia. Bom,
Aí, com o Working Holiday, tu pode ficar na Nova Zelândia com o visto, né, por até 1 ano, mas ele é prorrogável por mais 3 meses se tu trabalhar em fazendas, em hortifruti, se tu trabalhar na área de agricultura, aí tu consegue prorrogar por mais 3 meses. Nós fizemos isso, nós prorrogamos o nosso visto. Uma coisa muito legal do Working Holiday também é que tu não tem limite de horas para trabalhar diariamente ou semanalmente, então tu pode trabalhar muito se tu quiser. Então, e como lá na Nova Zelândia tu recebe por hora de trabalho, é muito legal que dá para, por exemplo, pega ali 1 mês, 2, 3 meses e trabalha muito, às vezes até mais do que as 40 horas, que é o comum lá, né? Ganha bastante dinheiro, junta dinheiro e depois pode ficar só viajando e sem trabalhar. Foi uma estratégia que nós usamos e gostamos bastante. Mas você não tem limite para trabalhar de horas para trabalhar nesse tempo que você está? Porque assim, alguns permitem só 20 horas por semana, só não tem limite. Não tem limite. Para o Working Holiday Visa, quem vai com um visto de intercâmbio, de estudante, tem limite, aí é 20 horas semanais. O Working Holiday não tem limite, dá para trabalhar quantas horas quiser, pode ser menos, pode ser 40, que é o normal, pode ser 60 horas, nós chegamos a trabalhar 60 horas por semana. Pode ser com mais de um empregador também, bem tranquilo. Em relação à questão de taxas, essas coisas, vocês já são descontados na hora que vocês recebem, né? Isso, quando tu chega na Nova Zelândia, um dos pré-requisitos para poder trabalhar é criar o teu IRD, que é a permissão de trabalho, uma mistura de CPF com carteira de trabalho neozelandesa. Então, tu chega, cria esse número e é através dele que o teu empregador vai fazer o teu pagamento, ele precisa informar o teu IRD e já vem tudo descontado, todo o imposto descontado. Inclusive, uma vez por ano tem uma restituição do imposto, que geralmente tu recebe, assim, de volta, é bem legal, é bem organizado. Os impostos são caros na Nova Zelândia, cerca de 19% do que tu recebe é descontado de imposto, mas é aquela coisa, né? É um país que tu vê o imposto retornando para ti, tu paga, mas tu recebe muito de volta, então é muito vantajoso. Uma das coisas que chama bastante atenção da Nova Zelândia, inclusive falando em taxas e impostos e tudo mais, é o fato dela estar constantemente no topo da lista dos países menos corruptos do mundo. Então, dá prazer de pagar imposto lá, cara, porque tu vê a estrutura da cidade, tu vê isso retornando para ti de alguma maneira, sabe? A primeira-ministra deles, eu queria um pôster dela no meu quarto, porque ela é maravilhosa. O nome dela é Janice Eden, alguma coisa assim. Jacinta, isso. Ela é uma rainha. Ela é maravilhosa, ela está se destacando muito, porque só nesse mandato dela, ela já enfrentou um atentado terrorista, que foi o primeiro e único que aconteceu na Nova Zelândia até hoje, ela teve que lidar com isso, a pandemia, enfim, ela está enfrentando muitas coisas que nunca um outro líder tinha enfrentado, e ela está lidando muito bem com a situação. Para vocês terem uma ideia, ela faz lives da casa, assim, de moletom em casa, falando com as pessoas, ela é muito próxima das pessoas, ela é muito humana, exatamente. Maravilhoso. Continuando os requisitos, então, do Working Holiday, o principal é também que tu mude de empregador a cada 3 meses. Não pode trabalhar para o mesmo empregador, para a mesma empresa, por mais de 3 meses. Tu não precisa obrigatoriamente mudar de cidade, mas a gente super recomenda que tu aproveite essa liberdade que só o Working Holiday dá de trabalhar um pouco para uma empresa, muda para outra cidade, trabalha para outra empresa, conhece cidades diferentes, conhece trabalhos diferentes, e aí tu vai entendendo qual lugar tu gosta mais, se tu quiser ficar na Nova Zelândia depois, e vai vivendo experiências diferentes, né? Então essa pode ser considerado uma desvantagem por algumas pessoas. Eu só vou poder trabalhar 3 meses e vou ter que estar sempre procurando emprego. Mas nós vemos isso com muito bons olhos, assim, é uma vantagem, na nossa opinião. É meio que natural, né? Muitos brasileiros pensam em sair do Brasil e conseguir começar a trabalhar no exterior e já começam a pensar, cara, a primeira oportunidade que eu tiver de emprego, eu vou tentar o visto permanente, vou tentar imigrar e tudo mais. Mas a Nova Zelândia, cara, tem muita oportunidade para imigrante, como eu falei antes. E o fato de ter tantas oportunidades, normalmente, se tu for uma pessoa esforçada, se tu souber te vender, né, cara, tu não vai ficar sem emprego. Então,
se tu quer realmente morar na Nova Zelândia, e se tu chegar lá com o Working Holiday Visa, o que a gente recomenda é que sim, tu faça esse giro nas empresas, porque isso é uma maneira que tu tem, já que tu quer morar lá, já que tu quer um visto permanente, é uma maneira que tu tem de testar empresas diferentes, de tu testar empregos diferentes, de tu entender qual deles que tu te conecta mais. Enquanto que se tu chegar e for no primeiro, e começar a pegar um visto permanente na primeira oportunidade que tu tiver, a possibilidade de tu ficar infeliz depois de 1 ano, 2 anos tendo que trabalhar com aquilo ali é grande. Então, é legal que o Working Holiday Visa ele estimula isso, que tu gire, que tu passe, vá para cidades diferentes, conheça várias cidades, identifique qual delas que tu mais gostaria para te ficar morando, teste vários empregos, até tu identificar qual que tu gosta mais para te trabalhar fixamente. Então vamos agora à parte mais enjoada, que é conseguir o visto, né? Porque é um esquema meio de loteria e tem um número de vagas limitado, né? Os meninos vão explicar melhor pra gente como é que é esse sistema para conseguir o visto férias trabalho da Nova Zelândia, mas eu queria só falar para as pessoas, já dar esse aviso, por causa dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, esse ano não vai abrir vagas para esse visto, né? A Nova Zelândia já confirmou que não vai ter. Não sei se eles já confirmaram que vai ter ano que vem, os meninos podem falar pra gente. Então, todas as informações que vocês forem pegando nesse episódio é mais para vocês irem se preparando para, tipo, loteria, entre aspas, né? Então, conta pra gente, meninos, como é que faz, então, para conseguir esse visto? Bom, show de bola. Então, assim, alguns pontos importantes sobre o processo de aplicação para esse visto. Os pré-requisitos a Liane já falou. Quem se encaixa dentro desses pré-requisitos pode participar, pode concorrer, vamos dizer assim, pode participar e tentar uma das 300 vagas. São 300 vagas uma única vez por ano, que são disponibilizadas 100% online. Então, tu não precisa sair de casa, se tu tiver todos os documentos, tiver com todas as informações que tu vai precisar para aplicar, tu faz tudo sentado na frente do teu computador, sentado em casa. Então, é um processo online através do próprio site oficial da imigração da Nova Zelândia e cara, assim, funciona da seguinte maneira. Eu gosto muito de associar com uma corrida, tá? Porque são 300 vagas com dia e hora marcada, ou seja, tá todo mundo ali preparado na linha de largada para sair correndo para conseguir uma das 300 vagas. E é literalmente uma corrida porque o critério para conseguir o visto é quem for mais rápido leva. Então, se tu for rápido o suficiente, tiver preparado o suficiente, tiver sorte, tu vai conseguir uma das 300 vagas. Então, basicamente, tu precisa entrar no site da imigração, criar um login com antecedência, né? Isso é uma das dicas que a gente dá, porque tem gente que deixa para fazer tudo na hora. E a preparação, ela é um dos critérios mais importantes para te conseguir o visto. E parte da preparação é tu já ter o teu login pronto, tu já tá com o processo já na tua cabeça, já ter o percurso que tu vai correr, já ter ele claro na tua cabeça do que tu vai precisar fazer. Então, no dia e na hora marcada, as vagas abrem e aí salve-se quem puder, sabe? Quem conseguir pegar o visto primeiro leva, e o formulário ele é muito simples, cara. É um formulário todo em inglês, tu não tem, apesar de ser em inglês, não tem nenhum requisito de nível de inglês. Por exemplo, tu não tem que comprovar que tu sabe falar inglês, tu não tem que ter IELTS, nada do tipo, sabe? Tu simplesmente precisa saber preencher o visto, o formulário, e se tu conseguir isso e conseguir pagar no final, tá tudo certo. Então, são perguntas simples ali que perguntam sobre a tua cidade, teu nome, os teus dados de uma maneira geral, data de nascimento e tudo mais. Tem perguntas sobre o teu bem-estar físico, se tu é uma pessoa saudável, se teve histórico de doenças e tudo mais, sobre a tua índole, né? Se tu já teve passagem pela polícia e coisas do tipo. Então tem algumas coisas que tu precisa preencher, outras coisas só precisa marcar sim ou não. E aí tu preenchendo isso tudo de uma maneira rápida, é claro, mais uma vez, tu vai chegar na etapa do pagamento. E aí, na hora de pagar, aí é outra coisa bem importante, tu precisa ter um cartão de crédito internacional, Visa ou Master, desbloqueado para compra internacional. E aí, se tu preencher ali, conseguir pagar, cara, uma das 300 vagas são tuas.
O grande porém disso tudo é que são milhares de pessoas tentando na mesma hora, no mesmo momento, acessar o site cai, tem gente que não consegue nem ver a cara do formulário, não consegue nem fazer login lá na hora, ou consegue, entra na primeira página e fica carregando eternamente a segunda página e depois vai. Então é um processo que, apesar de tu pode até estar fazendo muito rápido, tu pode conseguir preencher muito rápido, mas no dia e na hora marcados, o site vai estar bloqueado, o site vai estar pesado, na verdade. Então, vai naturalmente demorar muito, então a pessoa tem que ser muito resiliente para conseguir fazer a aplicação e, enfim, depende muito desse fator site também. Então, no final das contas, é uma corrida. Tu precisa estar preparado. E assim como qualquer outra corrida, tu precisa estar preparado, cara. Tu precisa estar ali pronto para correr, pronto para já sabendo qual que é o caminho, se tem obstáculos, se não tem, o que tu precisa para te chegar na linha final, na reta final, na linha de chegada, e com cartão de crédito na mão, com alternativas ali, caso alguma coisa não funcione, caso alguma coisa dê errado. Então, para conseguir uma das 300 vagas, a gente sempre diz o seguinte: tem 2 principais fatores para te correr essa corrida. O primeiro deles é a sorte, tá? Porque, como a Eliane falou, e, cara, é muito imprevisível tu saber o que vai acontecer para ti, porque o site está carregado, ali tem milhares de pessoas acessando o mesmo site no mesmo dia, no mesmo horário, então tudo pode acontecer com o site, e inclusive tem casos de pessoas que nem carregam o site. Então isso está muito relacionado à sorte, e com relação à sorte aí vai de cada um, né? Se quer fazer umas mandingas, quer fazer reza, sei lá, vai rezar ajoelhado no milho, não sei, vai pagar a promessa depois, não sei, aí vai de cada um fazer o que acha melhor. Mas com relação à sorte, não tem muito o que fazer. A verdade é essa. Agora, com relação à preparação, sim. Então, tu pode te preparar, tu pode entrar no site com antecedência, já pode entender qual que é o percurso, quais são as respostas que tu vai ter que responder, já ter o cartão de crédito, de preferência mais uma opção de cartão de crédito, caso algum deles não funcione, já entrar em contato com a tua operadora de cartão de crédito, avisando que tu vai fazer uma operação internacional em tal dia, tal horário, então para que eles não bloqueiem a operação por achar que é uma compra estranha lá do outro lado do mundo. Enfim, tem uma série de coisas que dá para se fazer para te preparar e aumentar as chances de conseguir uma das 300 vagas. Porque tem muitos casos de pessoas que a gente conhece que vão tentar a sorte só. Vão lá, entram e vai descobrindo quais são as respostas as perguntas que tem que responder no formulário conforme o tempo vai passando ali. Então, cara, para essas pessoas, a possibilidade de elas conseguirem é praticamente inexistente. Inclusive, vocês têm um curso, né? Vocês têm uma consultoria para as pessoas que querem fazer essa aplicação, né? Fala um pouquinho, então, para a galera que tem vontade de fazer esse visto, qual o suporte que vocês dão? Exatamente, como muita gente sempre nos pergunta o que fazer para conseguir o Working Holiday Visa da Nova Zelândia, como nós conseguimos 2 das 300 vagas, né? Não foi uma só, a gente resolveu montar um treinamento. Desculpa, eu acabei de perceber isso, vocês não conseguiram uma vaga, vocês conseguiram 2. Exatamente, conseguimos 2 vagas no Working Holiday. No mesmo ano. No mesmo ano, no mesmo momento. E detalhe, quem conseguiu as 2 vagas pra gente foi o Rodrigo, porque eu não consegui nem entrar no formulário. Ele preencheu o dele, depois ele preencheu o meu formulário ainda. Então, caramba, foi muita preparação também. Ou seja, autoridade no assunto. Exato. Pelo amor de Deus. Então, como a gente queria, tinha muita gente nos perguntando e a gente quer ajudar o maior número de pessoas possíveis, a gente sempre faz lives lá no nosso Instagram, a gente sempre faz lives no YouTube, um pouco antes da aplicação. Esse ano não vai ter, né? Esse ano a aplicação foi suspensa por causa do coronavírus, mas acredita-se que ano que vem vai acontecer, em tese, ano que vem vai ser liberado de novo, mas enfim. E costuma acontecer, né? Não sei se vai ser a mesma coisa o ano que vem, mas as aplicações costumam ser em setembro, né? Agosto. Claramente você precisa de consultoria, Andréia. Não foi em setembro, não, ano passado. Você não conseguiu entrar no site porque no dia errado. Então, como muita gente nos procurava pedindo dicas para conseguir o Working Holiday Visa, nós resolvemos montar um treinamento com mais de 30 aulas
falando só sobre como aumentar as tuas chances de conseguir o Working Holiday Visa. Então, a gente colocou lá dentro todas as técnicas que nós conhecemos, que nós utilizamos ou que pessoas utilizaram para conseguir. A gente fez um trabalho de pesquisa também com outras pessoas que conseguiram o Working Holiday Visa. Juntamos tudo nesse treinamento e colocamos tudo à disposição de quem quiser aprender mais a fundo sobre o Working Holiday Visa. Não é garantido que quem faz o treinamento vai conseguir o Working Holiday, porque é impossível, né? Isso depende totalmente, como a gente disse, da sorte, né? E da imigração e tudo mais. Porém, a gente garante que quem faz o treinamento vai estar 100% preparado. A parte da preparação, essas pessoas que fazem o treinamento podem ter certeza que vão estar 100% tinindo. Já tem uma data para o ano que vem ou eles não confirmaram ainda? Não, o que eles fizeram foi suspender o Working Holiday para 19 países que aconteceriam nos próximos 6 meses. Então, ainda não se sabe quando vai ser a próxima aplicação. Existe a possibilidade, que é pequena, deles fazerem, tipo, daqui a 6 meses, sabe? A aplicação do Working Holiday Visa desse ano. Mas a maior possibilidade é que eles vão pular 2020, não vai ter Working Holiday para o Brasil e para esses outros 18 países este ano, e vai ter só no ano que vem novamente, se tiver, né? Vamos ver como é que vai estar o mundo até lá também. Geralmente, a aplicação acontece em agosto, né? Então, se até agosto do ano que vem tiver tudo ok, vai rolar a aplicação ano que vem. Se ainda não tiverem aberto as fronteiras e tudo mais, aí provavelmente vão cancelar ano que vem também. E eles falam com antecedência, né? Eles põem lá a data, o horário bonitinho, com uma certa antecedência. Então, não é tipo, semana que vem, gente, sai correndo. Não é assim também. Não, exato. Eles avisam com bastante antecedência. Geralmente, no início do ano, eles já colocam a data lá. Eu vou pular essas duas perguntas da internet, que se é mito, porque eles já falaram mais ou menos que tem no treinamento isso. Não, então tá. Mas você quer perguntar do mito? Eu posso perguntar. Mas é um mito? Vale a pena fazer essa pergunta? É porque, assim, quando você vai na internet olhar o que pode fazer, aí tem vários mitos, assim, várias coisas, tipo assim, nossa, se você... Por exemplo, uma tática que eu vi é que você tinha que ter tudo, as respostas, num bloquinho de notas pra você colar e copiar. Copiar e colar. E também eu vi que, tipo, quem está mais perto da Nova Zelândia tem mais chances. Aí o povo explica daquele jeito, né? Tipo, porque as fibras ópticas de não sei o quê. A galera começa a viajar, né? Porque é sorte, né? Mas as pessoas estão tentando encontrar algum sentido, né? Tem isso ou é bobagem? Tem em partes, claro que tem técnicas que ajudam. A gente não acredita que, assim, uma coisa só talvez faça toda a diferença. Eu acho que é um conjunto de técnicas que tu pode usar e que vão aumentar. Cada uma vai aumentar um pouquinho mais a tua chance. Essa de ter num bloco de notas as respostas para copiar e colar pode ser uma alternativa boa se tu é uma pessoa ágil ali nos atalhos do teclado, por exemplo, para copiar e colar lá na hora. Se tu é uma pessoa que vai digitar mais rápido do que fazer esse processo de copiar e colar, vale mais a pena digitar. Então, depende de pessoa para pessoa. Já a questão de estar na Nova Zelândia ou mais próximo da Nova Zelândia para conseguir, a gente já testou. Nós conseguimos quando estávamos no Brasil, depois em outro momento a gente fez uma aplicação lá na Nova Zelândia mesmo para outra pessoa e não conseguimos. Ou seja, muita gente que está na Nova Zelândia consegue e também muita gente não consegue. Então não existe uma estatística que diga não, quem está na Nova Zelândia consegue mais por estar mais perto do servidor, por estar mais pelos cabos e não sei o quê. Tem gente que diz que sim, mas não é comprovado e não é fator decisivo, sabe? Não vale a pena, por exemplo, ir para Nova Zelândia antes de ter Working Holiday para tentar aplicar de lá. Foi algo que nós cogitamos na época, inclusive, ir com visto de turista para aplicarmos estando na Nova Zelândia, mas chegamos à conclusão que vale muito mais a pena tu aplicar de um lugar que tu já conhece a internet, do teu computador, de uma casa, do lugar que tu tá confortável, do que tá, sei lá, quando vê tá num hostel, tá num lugar que tem mais gente usando a internet, isso é muito mais complicado. Então, o ideal é estar num lugar confortável, com um computador, o melhor computador possível, com a melhor internet possível. Até mesmo porque a internet da Nova Zelândia, por incrível que pareça, de uma maneira geral, a média da qualidade da internet lá é inferior do que a do Brasil. Então, de uma maneira geral, cara, eu só iria para Nova Zelândia para tentar por lá se eu tivesse, se eu não conseguir, eu vou fazer intercâmbio, vou ficar por lá morando como turista.
Show! E aí, então, chegando lá, depois que vocês conseguiram o visto, né? Em qual cidade que vocês moraram primeiro? Vocês disseram que moraram em várias cidades, né? Qual foi a cidade que vocês chegaram? E quais são as cidades que vocês recomendam em relação ao custo de vida? E falar um pouquinho desse custo de vida, tipo, se é caro, quanto mais ou menos vocês gastavam por mês, assim, se vocês têm uma média. Bom, nós chegamos por Auckland, que é a principal cidade da Nova Zelândia, a cidade que a maioria das pessoas chegam, porque é onde os voos internacionais chegam. Então, como nós chegamos por lá, nós começamos a nossa viagem por lá. Foi a primeira cidade que nós moramos. Depois nós moramos em várias outras, em Hamilton, Rotorua e Taupo, em Gisborne, em Motueka, em Queenstown, que foi a cidade que nós moramos por mais tempo. Enfim, conhecemos a Nova Zelândia inteira, todas as regiões. A Nova Zelândia, em geral, é sim um país com custo de vida alto, não é um país barato. Porém, se tu vai ver o salário mínimo, que hoje é R$18,90, a gente vai falar, acho que sobre isso mais adiante, mas se tu vê o salário mínimo com relação ao custo de vida, dá para se manter tranquilamente. Então, é um custo de vida alto, mas o que tu recebe também é legal, é um valor legal. Então, dá para se manter muito tranquilo. Mas varia bastante, sim, de cidade para cidade. Cidades mais caras são Auckland e Queenstown, são disparadas cidades mais caras, tem cidades muito mais baratas para se viver, porém as ofertas de trabalho e o estilo de vida dessas cidades é bem diferente. Então, essa questão do custo de vida para a gente, pelo menos, nunca foi um fator decisivo para escolher qual lugar morar. Eu acho que o que tu pode fazer na cidade, a natureza que tem ali, o estilo de vida mesmo, as áreas de demanda de emprego, as possibilidades de sponsor, de conseguir um visto de trabalho, fazem muito mais diferença no final do que o custo de vida em si. Interessante. Esse negócio da área que você falou é interessante, que eu lembro de ver que, por exemplo, Christchurch é uma cidade que teve um terremoto, né, uns anos atrás, e lá tem uma demanda gigantesca por engenheiros civis, né, porque eles estão reconstruindo a cidade. Então é muito, muito, muito boa essa dica, né, de olhar a demanda, né. Exato, Christchurch é um exemplo bem bom disso. Desde 2011, quando aconteceu o terremoto, eles estão reconstruindo a cidade. Então, a área de construção civil em geral e todas as áreas que envolvem isso, desde o azulejista, a pessoa que trabalha com madeira, a pessoa que faz gesso, todas as áreas ligadas à construção civil têm demanda em Christchurch. Não só em Christchurch, na Nova Zelândia em geral, pelo fato do país estar crescendo muito. Em Queenstown, que era a cidade que nós morávamos agora no último ano, né, estava sendo construído só um dos bairros que estavam sendo construídos, e eram vários, tinha previsão de serem construídas 2.000 casas nesse bairro. Então, a construção civil no país inteiro gira muita gente, precisa de muita mão de obra. Detalhe, 2.000 casas, aqui, se a gente comparar com uma cidade de São Paulo, que são milhões e milhões, mas 2.000 casas numa cidade de 20 e poucos mil habitantes, né? Exato. Então, é um bem grande. Quantos habitantes tem na Nova Zelândia? A Nova Zelândia tem quase 5 milhões de habitantes, é 4,8 ou 4,9 milhões. E desses, a grande maioria está na Ilha Norte, né? A Ilha Sul, ela tem cerca de 1,5 milhão de habitantes só. Para as pessoas terem uma ideia, né, da dimensão, né, das coisas. Exato. E aí eu acho legal falar que a gente estava mencionando sobre essas habilidades e essas profissões, mas para você aplicar para o visto, você não precisa ter nenhuma profissão específica, né? Qualquer pessoa que esteja dentro da faixa etária pode aplicar, né? Você não precisa ter nenhuma profissão específica. Não. Isso, a vantagem do Working Holiday Visa é justamente que não tem quase nenhum requisito, estando dentro da idade, né, dos 18 aos 30 anos, não levando dependente, tendo o valor da comprovação financeira, né, que é um ponto importante, são $4.200 neozelandeses que tu precisa ter no momento que tu vai entrar no país, ou seja, conseguiu o visto em 2021, pode entrar até setembro de 2022, e aí no momento que for entrar no país, tu precisa apresentar esses 4.200 se a imigração pedir, né? Então, tendo todos esses requisitos, é isso, tu não precisa falar inglês, tu não precisa ser formado, não precisa ter um diploma, é muito simples, assim, os requisitos. Show. E aí os salários, você estava falando que os salários são bons, né? Porque só para a galera comparar, quando vocês falarem, aqui na Inglaterra a gente também trabalha por hora. Na Inglaterra, a média nacional, né, agora em 2020, a gente está gravando esse podcast em maio, então já aumentou, 8,72 a hora, libras, né?
para maiores de 25 anos. Então, por exemplo, eu Isso como é- garçonete... Isso é a Isso eu tô média falando- ou o mínimo? É o mínimo, desculpa. Esse é o Ah. mínimo. Esse é o mínimo. Então, eu como garçonete, por exemplo, trabalharia por hora por 8,72. Tem alguns outros trabalhos que a hora é 10,50, por exemplo, mas geralmente fica nessa faixa entre 9, no máximo 10 libras. Você consegue aí, seria tipo uma hora boa, assim, um valor bom. Quanto é que é mais ou menos lá se tem esse mínimo, né, de hora, quanto que é? E se dá para viver, vocês já falaram que dá para viver, né, bem com valor. Exato, o salário mínimo na Nova Zelândia atualmente está 18,90 dólares neozelandeses, né? $1 neozelandês hoje, que o dólar subiu bastante, né? Todas as moedas subiram bastante com relação ao real, tá 13,54. Ou seja, por semana, quem trabalha 40 horas, que é o tempo médio que se trabalha na Nova Zelândia, ganha cerca de R$2.600. Ou seja, dá mais de R$10.000. Porém, obviamente, o custo de vida lá é em dólar, né? A gente não ganha em dólar e paga em real, então tem que considerar o custo de vida também. Mas dá sim para viver muito bem, dá para pagar as suas contas, dá para juntar dinheiro. Quem tem família no Brasil consegue mandar um pouco para o Brasil também, dá para se organizar para viajar, enfim. É um estilo de vida talvez que não seja tão... ostentação, tu não tenha tanto dinheiro quanto outros países, por exemplo, a Austrália, se ganha muito mais num trabalho na Austrália, a Austrália paga melhor, porém na Austrália é muito mais difícil tu conseguir um sponsor para um visto de trabalho, por exemplo, então tem que avaliar todos os aspectos, eu acho, quando tu tá planejando, pensando nas possibilidades de morar em outro país. Então, a Nova Zelândia, apesar de ter o custo de vida um pouco alto, o salário ser bom, mas ter outros países melhores, apesar de tudo isso, a Nova Zelândia tem muitas outras vantagens, né? Quanto que era a média de gastos mensal de vocês, assim? Um casal, assim, um casal que vive, assim, uma vida confortável, sem muito luxo. A gente gastava, em média, de 1.400 a 1.600 dólares neozelandeses no mês. Vocês dois? Nós dois. E o custo mais caro, disparado, é o aluguel. O aluguel é um custo bem alto na Nova Zelândia. A gente pagava num quarto, numa suíte, né? Que tinha um quarto grande, com um closet, com um banheiro. A gente pagava 400 dólares por semana. Então o aluguel é um custo alto, principalmente em Queenstown. Queenstown tem os aluguéis mais caros da Nova Zelândia inteira. Só que como a Eliane falou, a gente optou por Queenstown pelo estilo de vida. Nossa, a gente morava, nossa casa ficava a 20 minutos de duas montanhas de esqui, com uma estação de esqui, 20 minutos de cada uma delas, uma de cada lado da nossa casa. Então era um estilo de vida que a gente era simplesmente apaixonado. Então valia a pena, sabe? Era um custo que se pagava, vamos dizer assim. E quais são os tipos de emprego que vocês tiveram, né? Porque tem que mudar o de empregador de 3 em 3 meses, né? E aí eu vou até já combinar a próxima pergunta, para perguntar para vocês se dá para trabalhar na área de atuação ou se é uma coisa mais de trabalhar naquela coisa, área de evento ali, hospitalidade, como é que é? Bom, a gente trabalhou em todos os tipos de trabalho que a gente encontrou no meio do caminho, principalmente quando estávamos com Working Holiday, né? A gente começou trabalhando em fazendas por causa do inglês. O Rodrigo tinha o inglês intermediário já quando a gente chegou lá, então ele falava um pouquinho já se desenrolava melhor, mas o meu inglês era muito básico. Eu nunca estudei inglês, eu aprendi inglês lá na Nova Zelândia por conta própria, não fiz aula, né? Então, quando eu cheguei lá, eu senti muito essa questão do inglês, me dava muita dor de cabeça, era a parte mais difícil, assim, foi o maior desafio. Então, no início, a gente trabalhava em fazendas. Então, nós colhemos morango, embalamos morango, lavamos aspargos, colhemos blueberry, trabalhamos em uma fazenda orgânica de kiwis, onde a gente dava manutenção nas plantas, eu colhi flores. Depois a gente trabalhou em restaurantes, eu trabalhei em restaurante indiano como garçonete, na verdade eu fazia de tudo no restaurante. O Rodrigo trabalhou num restaurante chinês. Então, a gente fazia assim, de tudo que aparecia, principalmente durante o Working Holiday Visa, né? Como tinha essa questão de mudar a cada 3 meses, a gente, no geral, nem ficava esses 3 meses num lugar só.
mas nós aproveitávamos para conhecer várias cidades. Então, sempre que a gente mudava de emprego, né? Eu trabalhei também como estoquista no período da noite, numa das principais lojas de departamento lá da Nova Zelândia, na The Warehouse. Foi o meu último emprego com Working Holiday Visa. E aí o meu Working Holiday Visa estava acabando, o Rodrigo tinha conseguido um emprego, ele conseguiu um sponsor, né? Nós decidimos permanecer na Nova Zelândia no final desse 1 ano e 3 meses do Working Holiday. O Rodrigo conseguiu um sponsor entregando leite, virou leiteiro. Olha isso! Muito massa, eu adorava, cara, eu adorava. Inclusive, tem um vídeo que tá lá no nosso canal que mostra um pouco mais sobre essa rotina entregando leite. É um dia entregando leite na Nova Zelândia. Então, se alguém quiser assistir, enfim, é só pesquisar lá no YouTube que vai encontrar como é que era essa rotina. E aí, como o Rodrigo tinha conseguido sponsor, faltava eu conseguir um sponsor para mim, né? E estávamos em Queenstown, que é uma cidade que tem uma demanda muito grande de mão de obra, principalmente voltadas para o hospitality, para o turismo. É uma cidade que recebe milhões de turistas por ano, uma cidade pequena, como a gente disse, de 20 mil habitantes, mas que tem muito turismo, né? E aí eu comecei a pesquisar, procurar empregos nas áreas mais simples, tipo restaurante, lavando carro, nesse tipo de coisa, assim, né? Porque eu achava que eu não tinha inglês suficiente na época. Eu já estava com inglês melhor depois de 1 ano, mas ainda estava meio enferrujado. E eu não estava conseguindo, faltava menos de 1 mês para o meu visto vencer e eu ainda não tinha conseguido um visto de trabalho, não tinha conseguido um emprego lá, então eu já estava ficando muito apavorada. E aí eu decidi apelar para a minha área, né, para designer. Eu era designer de interiores no Brasil, tinha muita experiência na área, e aí vou fazer um currículo de designer de interiores e vou enviar para as lojas daqui de Queenstown. Eu fiz no domingo isso, apliquei online para várias lojas. Na segunda-feira de manhã eu já recebi ligação me chamando para entrevista. Aí fiz entrevista por telefone, ela me avisou que ela ia ligar, aí eu decorei mais ou menos o que eu tinha que responder ali por telefone, mega nervosa, ansiosa, mas deu tudo certo, e me chamaram para entrevista presencial, adoraram, eu gostei muito delas, elas gostaram muito de mim, eu falei o inglês que eu nem sei de onde é que saiu naquela hora ali, e eu fui contratada sem nem fazer teste. Elas gostaram tanto de mim, que foi numa loja grande lá da Nova Zelândia, que tem loja pelo país inteiro, e elas gostaram muito de mim e me contrataram para o departamento de Kitchen Designer, que eu fazia projetos de cozinhas lá. E nesse mês, assim, acabou o meu visto, acabou o Working Holiday, foi assim, uns dias antes de acabar o Working Holiday, eu consegui o sponsor na minha área, ou seja, já respondendo a tua pergunta, é super possível conseguir um trabalho na tua área, claro que depende de qual área, né, tem algumas que tem que validar o diploma para poder trabalhar e tudo mais, mas é muito possível sim, conheci muitas pessoas que trabalhavam nas suas áreas lá, né. De uma maneira geral, claro que tem empregos e carreiras que tu precisa de fato de um diploma. Imagina um médico começando a trabalhar como médico sem um diploma, né? Tu precisa daquilo. Mas, de uma maneira geral, cara, o que eles valorizam muito na Nova Zelândia não é em si o diploma, e sim a tua experiência. O quanto, o teu poder, o poder que tu tem de resolver problemas, de trazer soluções para a empresa, de trazer resultado para a empresa. Então, se tu souber te vender, se tu tiver um currículo legal, se souber te vender, e se tu tiver um inglês bacana, nossa, é tudo que tu precisa. E, claro, repetindo mais uma vez, né? Num cenário normal. Estamos falando num cenário normal. Claro que com o corona, com a pandemia, tudo está diferente, tudo muda. Num cenário normal, tem muita oportunidade para o brasileiro. Eu não sei se as pessoas têm noção do quão é difícil conseguir um visto de trabalho num primeiro mundo como a Nova Zelândia. Tipo, para conseguir um visto de trabalho na Inglaterra, por exemplo, eu trabalhei 3 anos na Inglaterra com visto de trabalho. Foi uma coisa impossível, assim, porque são regras, assim, bizarras que eles colocam. E aí, para uma pessoa conseguir um sponsor entregando leite, dá uma noção, assim, do quão a Nova Zelândia está precisando de gente, né? Como eles estão abertos, né? Ou pelo menos estavam até agora, à imigração, né? Exatamente, isso é uma coisa muito legal, porque a maioria dos países, eles dão visto de trabalho para pessoas muito qualificadas, para áreas de demanda e pessoas muito qualificadas.
Mas na Nova Zelândia existem muitas cidades, como é o caso de Queenstown, que dá visto de trabalho para faxineira, para garçonete, para qualquer trabalho, não exige uma qualificação para aquilo, exige simplesmente que uma empresa kiwi registrada queira te contratar, e aí a empresa tem que comprovar que ela não teve kiwis, não teve neozelandeses, né? A gente chama os neozelandeses de kiwis, eles se chamam assim. Eles têm que comprovar que não teve nenhum kiwi interessado ou que se encaixava naquela vaga. Ou seja, é muito simples tu conseguir um sponsor na Nova Zelândia. Por isso que nós recomendamos muito a Nova Zelândia. A gente faz consultoria, né, para quem quer sair do Brasil, para qualquer país, mas para quem quer ficar no país, para quem quer emigrar, para quem quer ficar num país sem precisar voltar para o Brasil, a Nova Zelândia se destaca muito por essa facilidade de conseguir visto de trabalho. Eu tô aqui ouvindo, né? A gente tá aqui conversando no podcast, já tô aqui mandando pra minha amiga. Cara, dá uma olhada nesse visto da Nova Zelândia, é muito bom. Porque ela tava assim, ano que vem eu não moro mais no Brasil. Aí eu, tipo, dá uma olhada nesse Nova Zelândia, é muito bom. Aumentando a minha concorrência, Mari. Tô aumentando a sua concorrência. Mas é porque eu acho que é isso, assim, a gente sempre foca nos países tão clichês, né? Então, assim, a Austrália já tá super batida e a Nova Zelândia tá ali do lado, cara, e a gente nem para pensar que tem essa super oportunidade e ainda mais essa oportunidade de permanecer no país com visto de trabalho e você ficar legalmente, né? Então, você fazer o seu pé de meia na Nova Zelândia, entendeu? Então, assim, e continuar ajudando a tua família no Brasil, cara. E não é um país qualquer, né? É um país maravilhoso, um dos países mais lindos do mundo. Quem tá aí nos escutando e não sabe como é que é a Nova Zelândia, joga no Google Nova Zelândia. Ou melhor, entra lá no YouTube, digita Mundo Trip e assiste os nossos vídeos, porque é cada paisagem, é cada lugar mais maravilhoso. Cinema, né? Tem paisagem assim, tem montanha com neve, praia paradisíaca, tem deserto, tem lago com água cristalina, e é muito pequeno o país, sabe? Então, é muita coisa boa num país só. Bom, então, a gente já tá acabando esse podcast, a gente vai tipo para um bate-bola, jogo rápido com vocês dois. Pontos positivos e negativos dessa experiência. Pontos positivos. A gente saiu da bolha, né, vivendo o Working Holiday Visa. Isso foi o mais positivo. Conhecemos novas culturas, novos mindsets, visões diferentes de mundo, porque na Nova Zelândia tem muita gente de todos os lugares do mundo. Nos conhecemos muito melhor, nos reinventamos, começamos a trabalhar com o que a gente ama e começamos a viver uma vida com mais propósito. Isso foi graças ao Working Holiday, que nos abriu as possibilidades. A gente saiu de uma vida confortável no Brasil e fomos lá colher kiwi na Nova Zelândia, sabe? Então, mudou totalmente o nosso conceito de o que é propósito, o que é felicidade. Foi esse o maior vantagem. Os principais pontos positivos. Já os pontos negativos, a gente tem uma visão de mundo, uma visão de vida que a gente tem a positividade como algo que a gente cultiva no nosso dia a dia. Então, a gente não costuma enxergar coisas negativas como algo negativo, e sim como dificuldades, como desafios. Os maiores desafios que a gente teve na Nova Zelândia foi justamente o sair da nossa zona de conforto, né? Isso foi uma coisa que cara, não é fácil tu simplesmente decidir viajar e deixar tudo para trás, vender tudo que tu tem no Brasil e começar uma vida totalmente nova lá fora. É bem desconfortável, isso é estressante, tu ter que conseguir entender e te expressar em inglês nas primeiras semanas. Então é bem desconfortável, esse foi um ponto bem forte. E outro ponto é tu saber lidar com o inesperado. Tu tá ali viajando, a gente morava na van no primeiro ano, tava constantemente mudando de lugar, não sabia onde que a gente ia dormir na noite seguinte, acordava em lugares completamente aleatórios, e então essa mudança com muita constância, acontece muita coisa que sai do nosso controle, muito perrengue, muita situação, e é muito constante. Então, tu saber lidar com isso e de uma maneira harmônica é bem desafiador. É claro que eu gosto muito de entender também os desafios como uma baita de uma oportunidade de tu evoluir. Quanto mais aquilo te tira da tua zona de conforto, quanto mais tu passa por perrengue, por coisas inesperadas, mais tu aprende, mais tu evolui numa velocidade muito grande. Então, são desafios grandes, sim, mas acho que quanto mais desafio tem, cara, melhor é. Maiores são as oportunidades que surgem ao longo da viagem. Mas então,
terminar, a gente vai fazer aquela pergunta que a gente faz normalmente para os nossos convidados, né? Esse ano o visto está cancelado, a galera está se preparando agora para ir o ano que vem, né? Talvez, provavelmente. O que vocês recomendariam para as pessoas que estão pensando em aplicar para esse visto? O que elas podem fazer a partir de hoje para ir já se preparando para o projeto Nova Zelândia 2021? Eu diria que o principal é se prepararem, estudarem a aplicação, fazer o nosso curso, fazer o nosso treinamento para aprender todas as dicas que a gente tem para dar. Nós sempre fazemos lives, assim, um mês antes da aplicação a gente faz lives, então nos segue lá no @omundotrip lá no Instagram. E te prepara para a aplicação, monta uma estratégia, separa as tuas perguntas, entende melhor como é que é a aplicação. Mas, além disso, monta plano A, plano B, plano C, plano D, porque são só 300 vagas, sabe? A gente não pode ficar totalmente iludido achando que tu com certeza vai conseguir uma das 300 vagas, porque são só 300 pessoas que conseguem e são milhares de pessoas aplicando. Então, te prepara, faz tudo que tiver ao teu alcance para estar bem preparado lá no momento, mas monta o plano B, que pode ser um intercâmbio com permissão de trabalho, por exemplo, ou para outro país, monta planos B, C, D, E, para não ter aquela frustração caso tu não consiga o Working Holiday, sabe? A gente vê muita gente ficando sem chão depois de não conseguir o Working Holiday. Então, tenha outras possibilidades. Esse é um ponto muito importante para manter a sanidade mental pós-Working Holiday, eu diria. Ai, gente, obrigada. Essa conversa foi tão inspiradora que até eu tô com vontade de aplicar. Tem benefício para quem tem passaporte português? É isso. Porque eu acho que na Europa, na Austrália, tem um benefício para quem tem passaporte europeu, não tem? Nova Zelândia não tem, não? Muito boa, inclusive, a tua consideração, porque existe o Working Holiday Visa para Nova Zelândia, para Austrália e para outros países, para quem tem cidadanias de outros países, para quem tem cidadania europeia, para quem tem cidadania, não precisa nem ser europeia, tipo, Uruguai, por exemplo, tem 1000 vagas de Working Holiday Visa e geralmente elas não preenchem tão rápido quanto as brasileiras, tem muito menos concorrência. Então, quem tem cidadania de outro país tem mais chance, pode ver se tem o programa do Working Holiday para Nova Zelândia também. Não posso pegar com brasileiro e com português, não? Para ter duas chances? Tem alguns países, porque são dias diferentes. Tem alguns países como a Itália, por exemplo, e vários países europeus, enfim, que não tem limite. Então, tu fica aberto o ano inteiro. Então, eu não sei como é que é o português, mas nada, cara. Existe a possibilidade de tu conseguir seriamente esse visto. Vou fazer assim, Mark, segura aí as pontas por um ano, que eu estou indo morar na Nova Zelândia, a gente se vê daqui a um ano. Que o Mark jamais largaria o emprego para fazer um Work Holiday Visa comigo. Não, eu teria que ir sozinha mesmo, mas eu estou aí interessadíssima agora. Andréia, vamos fazer o projeto Nova Zelândia 2021, eu e você. Deixa eu tirar meu passaporte italiano, cara, e aí a gente vai. Só que eu já vou ter mais de 30 anos. Mas tem esse negócio, né? Tem que ser ano que vem, tá, André? Bom, gente, eu queria muito agradecer vocês, o tempo, né, que eu sei que tá aí corrido, vocês continuam trabalhando aí, né, preparando o treinamento, melhorando a cada dia mais o treinamento pra galera. Como a gente sempre diz aqui, obrigada mesmo pela inspiração, né? Porque eu acho que, assim, é isso. Eu e a André, a gente fala muito aqui sobre coisas de viagem, mas tem coisas que a gente não tem propriedade para falar. Então, é muito bom ouvir pessoas que têm autoridade no assunto poderem falar de forma tão clara e esclarecedora, assim, para os nossos ouvintes. Acho que vai inspirar muita gente e até iluminar pessoas que estavam perdidas aí, né? Tipo, o que fazer depois dessa quarentena ou para onde ir. E agora, talvez, a Nova Zelândia possa ser, tipo, um super destino. Então, brigadão. Perfeito, foi um prazerzaço bater esse papo com vocês, falar sobre o Working Holiday, que é, sim, uma oportunidade incrível que nós brasileiros temos. Então, eu acho que a gente tem, sim, que espalhar, que difundir essas informações para que mais pessoas tenham acesso, né? Não só sobre o Working Holiday, mas sobre a Nova Zelândia em geral, né? Então, foi um prazer, muito bom. Obrigada. Obrigado, meninas. Foi um prazerzão conversar com vocês. E continuamos
à disposição lá no Mundo Trip, caso alguém queira tirar alguma dúvida com a gente sobre Nova Zelândia, sobre o Working Holiday Visa. A gente também fala sobre outras possibilidades, outras oportunidades ao redor do mundo. Então, estamos à disposição a qualquer momento, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então é isso, gente. Se vocês ficaram interessados no treinamento, o Instagram é O Mundo Trip. E aí vocês podem mandar um direct e aí perguntar como é que é o treinamento, mais informações. Andréia, quer se despedir? Eu queria agradecer os meninos pelas dicas. Ano que vem estamos aí com consultoria para ver se eu consigo, né? Porque ano que vem eu vou fazer 30 anos, então é a minha última chance. Então eu vou, pegar os melhores para me ajudar nessa jornada. Muito obrigado, meninos. E é isso, gente. Vai lá no Instagram, Se Meu Mochilão Falasse, fala o que vocês acharam do episódio e também no Instagram dos meninos para tirar dúvidas com eles. Bom, gente, é isso. A gente se vê, então, na quinta-feira que vem, às 7 da manhã. Obrigada. Tchau. Galera, tchau. Tchau.